Olá, está no ar o programa Casa Sul. Hoje vamos visitar um apartamento compacto, na medida para um jovem casal. Descobriremos como a cor pode dar vida a um ambiente hospitalar. Para quem está construindo, detalhes e novidades selecionadas da Intercom, feira que recebeu mais de 30 mil visitantes em Joinville. Estes e outros temas interessantes daqui a pouquinho. O perfil dos seus negócios está nas soluções Flexiv. Design que gera inovação. Projetos que inspiram liderança, atitude e sucesso. Todo escritório precisa de inspiração. Encontre a sua em uma solução Flexiv. Inspire-se, Flexiv. Um apartamento compacto e funcional é a opção perfeita para um jovem casal. Vamos conferir o projeto. Esse apartamento anteriormente tinha 3 quartos, a gente transformou para 2 quartos, ampliamos, fizemos um closet a mais, retiramos o quarto de empregada e ampliamos a sala e integramos com a cozinha. Esse apartamento é praticamente a integração de ambientes e manter tons neutros assim, e para poder ter uma decoração mais flexível assim, para poder com o tempo não cansar, não fazer nada que canse e com o tempo trocar alguns detalhes da decoração para mudar as cores, assim, essa é a intenção do apartamento. No mobiliário nós fizemos a criação no escritório, partimos para uma linha mais clean e trabalhamos com um tom de branco e uma lâmina em tom de mel. Hoje em dia uma casa bem arrumada é uma casa que tem móvel, né, para guardar as coisas dentro, assim, que não apareça. Então é uma casa com foi utilizado todos os cantos para aproveitamento de espaço. Então nós fizemos o home theater no Star e um bar com espaços para cristais, frigobar, e os tampos nós utilizamos o marrom imperial. Já no mobiliário avulso, né, nós utilizamos na sala de jantar uma mesa com base em aço e um tampo de vidro para dar mais uma leveza para o ambiente. O gesso, nós partimos para uma linha bem reta, bem clean, e a iluminação nós utilizamos spots quadrados de par 20 de croica. E fizemos um sistema que você pode acender quantas luminárias você quiser, assim à noite você pode estar acendendo todas ou só algumas. Tudo que a gente for falar desse apartamento vai girar em torno da integração dos ambientes. A gente manteve tons neutros, assim, revestimos alguns detalhes, que nem essa parede de fundo aqui com um filete de pedra São Tomé, que tinha uma lareira aqui, nós fechamos a lareira do apartamento, que a gente foi colocado ar-condicionado, quente e frio no apartamento inteiro. A cozinha proposta foi seguir uma linha preto e branco, então nós utilizamos o tampo em granito preto e os móveis todos brancos. Separando o ambiente da sala e da cozinha, a gente fez um aparador branco, sem granito, justamente por isso, para não haver uma mistura entre o granito preto da cozinha e o acabamento em mármore da sala. O lavabo seguiu a linha da sala de estar,
O piso manteve o mesmo porcelanato, só mudou o tamanho dele, que ficou 40 por 40, porque é um ambiente muito pequeno. O granito nós usamos o mesmo dos tampos da sala, que é o marrom imperial. E ampliamos ele com o uso de espelhos, daí, todos em bisotê. Nos quartos nós utilizamos o piso da Poliface, com isolamento térmico e acústico. A suíte do casal, ela ficou bem ampla, com 2 closets. O quarto, ele tem tons de branco e uma lâmina também cor mel, com um armário para televisão embutida e um espaço para home office, com as prateleiras em vidro. No banheiro nós utilizamos porcelanato também como revestimento. No tampo a gente usou mármore crema marfil. O móvel é no tom branco, laqueado. Eu acho que o destaque bacana deles são os espelhos também, todos desenhados com bisotê. E eu daria uma ênfase especial para os boxes também, que eles são listrados com jato, então são bem bacanas também. Uma clínica de cirurgia plástica utilizou a cor para levar mais personalidade e calor aos ambientes. Uma mudança que trouxe um belo resultado estético. A cor, né, tecnicamente, se você for estudar, ela dá diversas oportunidades, né, de você tirar benefícios dela. Então, por exemplo, de todos os milhões de sentidos que se percebe, a visão é responsável por 80% desses sentidos. Desses 80%, 80% é a cor e 20% pela forma dos objetos. Então, e também se percebe uma diferença. Os estudos, né, mostram que com a idade das pessoas. Então as pessoas, assim, quanto mais idade, elas tendem a gostar mais assim de cores como o lilás, o roxo, o azul. E quando elas são crianças, bebês, gostam mais do vermelho e a escala de cores vai subindo. Então é do vermelho para o amarelo, o verde e depois o azul. Então a gente pode dizer que está bem relacionado com a idade das pessoas a preferência por determinadas cores. E com isso, quando você vai trabalhar, por exemplo, numa clínica, se ela for direcionada para um ambiente para crianças ou para adultos, você pode utilizar as cores em benefício delas mesmas. Além do que, determinadas cores, elas causam assim, sensações diferentes. Então, o vermelho realmente é uma cor estimulante. Se você tiver um vermelho puro e olhar intensamente, ele vai aumentar a sua pressão. O azul realmente traz um sentimento numa visão contrária. Ele é mais calmante, psicologicamente ele é mais calmante. E o branco, que as pessoas usam muitas vezes, no nosso país, ele é um pouco assim perigoso. Porque se for uma área extensa e um país assim bem ensolarado como o nosso, ele acaba causando assim um ofuscamento, né, em determinadas áreas. E além do que, assim, também muitas pesquisas e estudos científicos mostram que o branco deixa as pessoas deprimidas. Então aqui nessa clínica a gente usou diversas cores. Por exemplo, dá para ver em recepções desde o uso do preto com branco, na entrada dos consultórios a cor azul. Nos quartos a gente utilizou um com um verde água, outro com amarelo, realmente para tranquilizar as pessoas que estão lá no pré ou no pós-cirúrgico.
Na lanchonete a gente conseguiu brincar com mosaico, cores como verde, que é mais estimulante, ao mesmo tempo também atende aquela questão, como eu falei, da idade das pessoas que a gente atende aqui, que já não são crianças, né, já são adultos. E tem consultório também no tom laranja, então a gente pôde brincar bastante justamente aplicando todo esse conhecimento técnico e científico que hoje nós temos. É no ambiente de trabalho que passamos a maior parte do nosso dia. Movimentos repetitivos, má postura e mobiliário inadequado podem gerar problemas de saúde. Veja como criar um ambiente ideal com as dicas de Fabiane Franzen, arquiteta e professora do CEPDAP. A ergonomia ela é importante porque ela dimensiona o corpo humano em relação à função que ele está exercendo, essa seja no trabalho, seja no sentar, seja no dormir. Então a ergonomia ela facilita e torna mais confortável o ambiente em função dessas dimensões. O equipamento que a gente vai estar estudando hoje é o equipamento básico de escritório, que é a mesa, a cadeira e todo o equipamento responsável pela computação. É importante você pensar no espaço como um todo, né? Então não é só a ergonomia que é responsável por esse conforto. Tem a iluminação, as cores, os ruídos, o próprio ambiente de trabalho, você torná-lo um pouco mais humanizado ou não, com vegetação, com fotos, para que você torne esse ambiente agradável e confortável. Tem outros fatores, outras variantes também, que estão relacionadas ao clima, né, à temperatura ambiente e ao próprio estresse de trabalho, a própria organização do trabalho. Hoje existem algumas doenças chamadas doenças operacionais, que todo mundo já conhece, né, o LER, que são lesões de esforço repetitivo, e o DORT, que é o distúrbio osteomolecular. Esses dois distúrbios já foram estudados e quando você fala em ergonomia, você fala em postura, né, você fala em um estudo dos gestos e de todo o movimento responsável por esse trabalho, por essa função. Quando você tem um equipamento que foi projetado ergonomicamente, é importante que você saiba regulá-lo em relação à sua postura e a sua dimensão, né? O seu corpo ele tem algumas variantes, então é por isso que é importante você ter um equipamento que tenha essa regulagem e ter consciência de que você tem que regulá-lo antes de usar. A distância que deve existir entre o olho humano e o monitor deve ser no mínimo 45 centímetros e no máximo 70 centímetros. E ela deve estar alinhada com a base superior do monitor. Um segundo item a ser observado seria a postura que existe entre o quadril, o ombro e o joelho, que deve formar um ângulo de 90 graus. É importante, na hora que você estiver ajeitando a cadeira, você manter essa postura neutra, com o braço escorrido do lado do corpo, para que você possa colocar o cotovelo com um ângulo de 90 graus e o punho sempre com um ângulo de 90 graus sobre a mesa. Uma outra coisa a ser observada é o ângulo que existe na perna, porque você precisa estar com esses vasos sanguíneos e essa musculatura totalmente relaxada e sem nenhum esforço e pressão, para que não exista fadiga nas pernas. Uma outra dica é você observar um encosto para o pé, para que você consiga essa angulação, caso você não encoste no chão.
porta antipânico, torneiras econômicas, exaustor de vaso sanitário e produtos ecologicamente corretos foram algumas das novidades que selecionamos da Intercom, Feira de Construção e Acabamentos, realizada a cada 2 anos pela Messe em Joinville. A Enerbras, empresa paranaense, também estava lá, apresentando a Reale, a sua nova linha de interruptores e tomadas. A preocupação com produtos ecologicamente corretos transpareceu em vários lançamentos de empresas como Docol, Viqua e Elegante Mobile. A economia de água e a praticidade estão nas válvulas de descarga, com opção para 3 e 6 litros da Docol. Já a linha anti-vandalismo é projetada para ambientes públicos. Toda a estrutura está solidamente fixada na parede. O acionamento acontece através de uma válvula. Praticidade também na linha com sensores on-off, que são acionados ou desligados sem o contato das mãos. Um produto com ampla utilização, do uso doméstico a ambientes como hospitais, clínicas e restaurantes. A Viqua lançou a torneira de plástico de alta resistência e cores inovadoras. Essa torneira é uma torneira de plástico, que é o ABS. Ela tem 12 anos de garantia e ela ganhou no ano passado um prêmio Abiplast, que é um dos maiores prêmios aí do Brasil no segmento de plástico. E ela gera economia de água, né, porque ela tem um arejador. E o arejador ele proporciona mais ou menos 50% de economia de água para o consumidor, né? Porque ele coloca ar junto com a água na hora de sair, o que acaba gerando a economia. Para o banheiro, uma vistosa linha de peças da Cipla. Assentos sanitários, tapetes, válvulas e caixas de descarga. Tudo muito colorido. A ITC traz outra novidade: o fim dos maus odores no banheiro. Um sensor de presença aciona um mecanismo de exaustão para o vaso sanitário toda vez que o usuário utilizá-lo. O aparelho pode ser instalado em obras prontas, necessitando apenas de um ponto para a saída do ar, tal como um exaustor de cozinha. Portas feitas sob encomenda para situações específicas, como saídas de emergência, são a especialidade da Dormetal, que fabrica também portas acústicas e portas especiais com visor. As portas acústicas normalmente são utilizadas para a retenção então de barulho, e ela pode ser utilizada em escolas, teatros, até mesmo numa residência, num apartamento, dependendo do barulho que a pessoa está precisando reter. Nós trabalhamos com medidas especiais, inclusive tanto na largura quanto na altura, porque o padrão na edificação hoje é de 2,10 metros, o pé direito, né? E a porta ela pode ser fabricada com uma altura maior ou uma largura maior, fora do padrão, sob encomenda. O site é www.dormetal.com.br e entrar em contato, solicitar um orçamento, nós estamos prontos para atender. Comprometimento com a natureza é a missão da Elegante Mobile, como, por exemplo, transformar banners em originais sacolas. E o banner já é uma reutilização de um produto. Você tira ele daquela função anterior, que era de comunicar, né? Passar a propaganda para o público. Porém, ele jogado no meio ambiente, ele é muito mais danoso do que o outro plástico, porque a composição química dele é muito pesada. Então nós desenvolvemos também, em parceria inclusive com uma designer de Curitiba, uma estagiária de design lá, Simone Bueno, desenvolvemos com ela o projeto para as sacolas banners. E qual é o objetivo? São sacolas grandes, funcionais, que você poderá fazer a tua compra do dia a dia do supermercado. Também com a vida moderna, hoje não se faz mais aquelas grandes compras. Ela é maravilhosa para o supermercado, para a praia, para o passeio no shopping, né? Esses dias recebi uma pessoa que disse que quer levar para uma loja em Nova York. O pouco que eu fizer, que você fizer, daqui a pouco nós estamos aí com um grande número de pessoas tomando bastante consciência. E as tomadas e interruptores serão modificadas a partir deste ano.
A intenção é garantir mais segurança ao usuário e padronizar os modelos. A principal modificação do plug é principalmente o seu formato. Os plugs devem seguir ali o formato hexagonal, devem ter pinos cilíndricos, ficando de fora o pino chato, que atualmente é comercializado, e ter as correntes dimensionadas para 10 e 20 amperes, diferenciadas pelo diâmetro do pino. A finalidade é realmente acrescentar uma padronização de plugs e tomadas no mercado brasileiro, coisa que não existe. As tomadas, a partir de 2009, deverão ser fabricadas com um fosso de profundidade de 1 centímetro, onde o contato acidental com o dedo, com o pino energizado do plug, será impossibilitado diante da geometria oferecida pela tomada. A Enerbras, empresa paranaense, já está com sua linha de produção preparada para estas mudanças. E nós fabricamos material elétrico para o setor terciário, o setor da construção civil. Então começamos fabricando interruptores e tomadas. Hoje nós temos uma linha um pouco maior, também fabricamos as canaletas para montagem industriais. Lançamos a Enerducha no ano passado e hoje estamos lançando a linha Reale, que é o que existe hoje de mais sofisticado em termos de interruptores e tomadas no mercado. O Teatro Guaíra é uma edificação que marcou a transformação do estilo arquitetônico em Curitiba. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre sua história. O Teatro Guaíra, o seu grande auditório, teve a construção concluída em 1974. Muitos anos depois do concurso, que foi em 1948. Em 1948 houve um concurso para a construção do novo Teatro Guaíra, uma vez que o antigo foi demolido em 1937, ficava na rua Doutor Muricy, do lado da atual Biblioteca Pública. Em 1951, o governador Bento Munhoz da Rocha incluiu o Teatro Guaíra nas obras do centenário de emancipação política do Estado do Paraná, que foram obras importantes, que incluiu também a Biblioteca Pública e as obras do Centro Cívico. E isso foi objeto de um concurso que aconteceu em 48 e que foi construído iniciada a construção em 51 e inaugurado o pequeno auditório em 53. E a construção do grande auditório demorou todo esse tempo, de 53 a 74. A proposta de Meister, que foi a primeira obra dele recém-formado, e é importante falar que Meister fez o curso de engenharia, porque não tinha o curso de arquitetura na ocasião em Curitiba, e ele tirou 3º lugar no concurso. Os 2 outros primeiros lugares foram projetos acadêmicos de uma arquitetura, digamos, tradicional, clássica, semelhante ao que está do outro lado da Praça Santos Andrade, que é a sede da Universidade Federal do Paraná. E isso chocou o júri, que queria uma edificação ao estilo do teatro oficial, dos teatros de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Mas, quando o Bento Munhoz da Rocha assumiu o governo do Estado, resolveu imprimir uma arquitetura moderna para a cidade e tendo na arquitetura moderna como um espírito de um novo Estado, de um Estado desenvolvimentista, muito próprio do começo dos anos 50, que era o início de um período democrático após
a nova constituinte. Então, digamos assim, que esse concurso e essa decisão é um divisor de águas, digamos, nas escolhas das posturas e dos estilos arquitetônicos na cidade. E o Teatro Guaíra veio assim referendar o início da modernidade da arquitetura na cidade. O Meister, ele é um arquiteto autodidata. Ele foi o principal responsável pela introdução da arquitetura moderna na cidade, e ele aprendeu isso de forma direta com bibliografia, com livros e com revistas. Ele tinha de origem alemã, estudou numa escola em que se aprendia e falava-se alemão, mas enfim, o Meister aprendeu arquitetura diretamente com os mestres europeus, os mestres das vanguardas do movimento moderno, que é o Frank Lloyd Wright, o Mies van der Rohe, o Gropius, o Alvar Aalto e principalmente o Le Corbusier. E através do Le Corbusier ele se inspira numa obra especialmente que é o Palácios Soviéticos do Corbusier, e que tem uma referência ao construtivismo russo. Veja que coisa curiosa como a relação do Guaíra com os russos, porque as vanguardas europeias, que incluíam a Bauhaus dos alemães, o neoclassicismo holandês e também o construtivismo russo, que foram as mentoras desse estilo moderno que prevaleceu e que prevalece ainda até hoje, né, e que se identifica com a arquitetura da indústria, com a arquitetura do século XX. O Teatro Guaíra estaria inserido no que nós temos de melhor da arquitetura moderna no Brasil. O edifício mais importante é o edifício do Ministério da Educação e Saúde, projetado pelo Lúcio Costa, através inclusive de um anteprojeto do Le Corbusier, onde também participou o Oscar Niemeyer. A partir disso, se desenvolve toda a arquitetura moderna brasileira, com Pampulha, com o conjunto do Ibirapuera e São Paulo, e vai culminar com Brasília. Bem, nessa arquitetura sempre estava inserida painéis de artistas plásticos importantes. Então o Portinari participa da Capela de Pampulha e em Curitiba o Poti participa com esse painel que é importantíssimo na fachada principal. Então essa inserção de artistas plásticos nas obras de arquitetura é extremamente importante e característica dessa arquitetura moderna brasileira, que foi uma das mais importantes na década de 50. O programa Casa Sul está terminando. Hoje você acompanhou o projeto de um apartamento compacto para um jovem casal, conheceu a nova tendência em cores para clínicas, conferiu as dicas de ergonomia em escritórios e as novidades da Intercom que aconteceu em Joinville. Programa Casa Sul, o seu encontro com o estilo de viver da região sul. Toda semana aqui no canal 20 da NET e todos os dias e a qualquer hora em nosso site. Por hoje é só. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa. Nunca ficou tão nítida. Comerciais. Institucionais e vídeos treinamento. Programas de televisão. 041 Cine e Vídeo, a imagem da sua empresa e do seu produto com a melhor qualidade para obter os melhores resultados. Zero 41, arte com resultado. Conheça 041 pelo site www.041.com.br.